Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma análise de rates, quadro aqui do canal em que a gente escolhe um rate de forma aleatória e faz uma análise completa sobre esse rate. E o rate que a gente vai estar fazendo análise no vídeo de hoje é o rate Equinix, que é um rate focado em data center lá dos Estados Unidos. E se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos da Invest Space. Aqui trazemos conteúdo sobre gestão financeira, investimentos no exterior, economia mundial, entre diversos outros assuntos focados em você que é brasileiro residente no exterior. Então, se esses assuntos te interessarem, eu peço que você considere se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho, que é para você não perder nenhum dos nossos vídeos. O rate Equinix, como eu falei, é um rate focado em data center lá dos Estados Unidos. E para fazer a nossa análise de hoje, a gente vai entrar no report da empresa para fazer a análise a partir de lá. Vamos nessa? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem o overview da empresa que eles trazem para a gente. E aí eles trazem que tem mais de 248 data centers, cada um a 70 metros, que ele tem uma densidade boa de mais de 2.000 tipos de conexões e que todas elas são de Tier 1, que é a mais importante, a melhor que tem. Aí tem a questão de ecossistema, que tem muitos ecossistemas, que é muito bom também para a empresa. Que eles esperam que em 2022 eles cresçam aproximadamente de 10 a 11% em termos normalizados, o que é um crescimento significativo, principalmente para o ano de 2022, que está um ano muito difícil para as empresas. Eles têm 78 crescimentos quarteriais em sequência, ou seja, eles cresceram 78 trimestres consecutivos. Eles também trazem para a gente que o crescimento deles em 10 anos aqui, considerando que você está reinvestindo os dividendos, até 2021 você teria um crescimento de aproximadamente 25%, o que é praticamente o dobro do que o S&P trouxe. Então é uma performance muito boa que esse rate traz. A gente pode esperar que as novas construções deles estejam com mais de 80% de funcionamento aí entre 2 a 5 anos e que elas façam break-even, né? Que é todo o gasto que você teve para fazer aquela construção, para comprar aquela construção, fica igual à quantidade de dinheiro que entrou de 6 a 12 meses, ou seja, em 6 a 12 meses eles esperam que ter rentabilidade zero nessas construções e a partir disso vai ser só lucro que eles vão ter. E aí eles trazem aqui pra gente que o grade deles, né, que é o ranking deles no S&P é o BBB, no Fitch é o BBB+, e no Moody's é Baa2. E só para você ter noção, o BBB, ele não é um dos melhores, o melhor é o AAA, mas ele tá mediano, no topo do mediano. Então, o ranking deles é topo do mediano aqui nessas 3 classificações. E que eles não usam uma alavancagem. E só para você ter noção, eles trazem que a alavancagem deles aqui é de 3,8 vezes, o que é uma alavancagem relativamente baixa para esse tipo de indústria. Então a gente pode ver aqui no overview que eles são uma empresa muito consolidada, que eles têm um proven record, né? Que eles trazem resultados constantes e significativos para os acionistas e que eles têm novas construções e essas construções são de fato construções que valem a pena eles terem, já que estão trazendo um retorno significativo até mesmo no ano 2022, que está sendo um ano muito difícil para as empresas. Saindo então da questão do overview e entrando na questão do ESG, que é o Environment, Meio Ambiente, Social e Governance, que é tipo a governança da empresa, eles trazem aqui pra gente que eles têm muita coisa na parte de environmental. Inclusive, eles dizem aqui que 95% de tudo que eles usam é de energia renovável e que tem sido maior do que 90% desde 2018. Eles querem chegar a 100%, ainda não chegaram, mas estão na expectativa de chegar. E isso é muito importante, já que eles estão focados nessa nova trend que a gente tem, nessa nova tendência mundial. Eles também dizem que eles estão alavancando o financiamento verde, né? Eles estão investindo 4,9 bilhões em green bonds, que seriam títulos direcionados ou relacionados com coisas verdes, o que também é muito importante. Na parte de social, eles falam que eles são muito diversificados e inclusivos, que eles promovem um ambiente onde você pode ter maior bem-estar e trabalhar com mais saúde, e que eles tentam conectar as comunidades deles com doações aqui que eles fizeram voluntárias para poder ser investido nessas comunidades. Na parte de governança, ele diz que o board deles, né, o quadro de diretores deles, tem muita gente que é mulher e também com diversidade racial. Eles dizem que também é importante para eles a questão de ética e responsabilidade global e que eles têm 100% do treino anticorrupção e anti
suborno para todos os seus staffs. Eles falam da questão de data privacy, né, que é privacidade de dados, que isso é muito importante para eles, obviamente pelo setor que eles estão, isso também é muito importante. E isso mostra aqui pra gente que a parte do ESG deles, apesar de ter mais coisas aqui que eu não falei, é muito importante. E isso é muito bom para a empresa, já que isso mostra pra gente e para os acionistas de que eles estão direcionados, junto com o retorno que eles trazem, eles também trazem um direcionamento para uma tendência nova que é muito importante para o mercado. E aqui eles trazem a questão do resultado até 2022, né? Até o segundo trimestre de 2022. E como vocês podem ver, a quantidade de dinheiro que está entrando aqui é proporcional à métrica que eles tinham estimulado. Eles estão conseguindo ter um EBITDA até maior do que eles queriam, então isso é muito importante. Vejam o crescimento aqui de 8%. Vejam que também está tendo um crescimento aqui do Adjusted Funds from Operation, né? Que é basicamente quanto que sobra de caixa, de 6% e no trimestre e de 9% no ano já. Então, eles estão tendo um crescimento significativo de caixa. E isso aqui é muito importante para o acionista, porque mostra que além de consolidar a empresa, ela está tendo um pagamento de dividendo muito constante, forte. Isso é muito importante para quem está investindo na empresa, porque o foco aqui de quem está investindo nesse tipo de rate é justamente que eles consigam o dividendo. Então eles são muito focados em manter um proven record, né? Um crescimento forte, além de que eles pagam dividendos constantes e consideráveis para os seus acionistas. Saindo lá do proven record, né, e trazendo aqui para a quantidade de gasto, a gente pode ver que tem dois tipos de gasto que eles trazem aqui: os recorrentes e os não recorrentes. E vocês podem ver aqui que os recorrentes, eles trazem por tipo de serviço, né? Tem instalação, tem a questão de manter a parte de IT e de conexão, tem a manutenção e tem aqui a porcentagem do revenue. E vocês podem ver que houve um crescimento significativo aqui para 2021, mas que em 2022 já teve uma queda muito forte e que eles chegaram aqui a 1,9%. E aqui eles dizem que mantém, historicamente falando, entre 2% a 5%. Ou seja, esse ano está muito abaixo do que eles normalmente mantêm. E isso é muito bom para a empresa, já que em 2022 a gente está tendo basicamente um colapso completo lá dos Estados Unidos, né? Então isso mostra que a empresa está muito bem consolidada. E aqui nos não recorrentes, a gente pode ver que eles dividem aqui pelo APAC, que é o Asian Pacific, basicamente a parte da Ásia e do Pacífico, Oceania ali. EMEA, que é Emirados Árabes, Europa e África, e as Américas. E vocês podem ver que os custos também caíram, estão voltando a subir aqui, o que mostra uma tendência ruim, mas não é algo tão importante assim comparado com o que estava antes, né? Não é uma coisa tão pesada quanto o que estava antes. Então isso é bom. Estão mantendo ali o custo sobre controle. Entrando aqui na questão dos dividendos, vocês podem ver que teve um dividendo crescente aqui ao longo dos últimos anos e que a expectativa desse ano é que cresça mais 10% e chegue a pagar 1,132 milhões de dólares neste ano de 2022. Ainda não está confirmado, por isso que tem um E aqui de expected, mas eles acreditam que em 2022 eles vão conseguir ter mais crescimento, mais pagamento de dividendos para os acionistas. E aqui, só mostrando a questão da diversificação, eles trazem a diversificação que eles estão nos 6 continentes, em 31 países. E aqui a questão de são 248 data centers em 78 áreas metropolitanas. Aí aqui eles trazem a diversificação nas Américas. Observe que eles estão nos Estados Unidos, na América do Sul e na América Central, desculpa, na América do Sul, e também estão na parte do Canadá. Aqui nos Emirados Árabes, eles também mostram pra gente que estão bem diversificados na Europa, na África e aqui nos Emirados Árabes. E na parte do Ásia e do Pacífico, vejam que eles estão muito concentrados aqui mais para baixo, né? No sul da China, aqui pegando acho que é a Índia. A questão da Oceania quase completa. Então eles estão muito bem diversificados, é uma coisa que eu gosto muito na parte de diversificação. Ainda na parte de diversificação, eles trazem pra gente o quanto eles estão em questão de revenue, né? Em questão de quanto eles ganham em cada uma dessas conversões. E observe que 40% vem de lugares que pagam em dólares, 19% em lugares que pagam em euro, 9% no Reino Unido. Mas enfim, vocês podem ver que aqui eles estão muito bem diversificados em questão de quantos países eles estão. Eles estão em diversos países, diversas moedas. Isso é muito bom para os rates, já que mostra que se em algum lugar acontecer qualquer coisa,
como por exemplo agora que os Estados Unidos não tá muito bom, mas no Brasil tá um pouco melhor, eles conseguem fazer um balanço de revenue e não perder tanto assim durante o ano em específico. Tá indo da diversificação lá da questão da moeda e mostrando aqui a divisão por cidade. A gente pode ver aqui que eles têm várias cidades aí que eles estão investindo bastante e que eles têm construção lá, data centers lá. Então, os centros de dados estão muito bem diversificados aí nos 6 continentes. E isso é muito bom para a empresa. E aqui vocês podem ver que eles têm uma diversidade não só em um ramo, né? Eles têm a parte de cloud e TI, a parte de conexão, a parte de empresarial. Mas basicamente eles têm vários serviços aqui que eles oferecem. E aqui eles também trazem a questão da geografia, né? 46% do dinheiro que entra vem das Américas, 21% vem da Ásia e Oceania e 33% da Europa e Emirados Árabes e África. Uma última coisa que vale a pena ser mencionada aqui é justamente o tempo de contrato da empresa. Como vocês podem ver aqui, tá a maioria para depois de 2037. E isso é muito importante para a empresa, já que mostra para a gente que até 2033, 34, que é quando eles têm que mostrar para a gente que estão conseguindo estender esses contratos, essa empresa deve estar muito bem consolidada. Outras empresas vão ter que renovar agora em 2025, 6, 7... momento em que provavelmente os Estados Unidos não vai estar numa situação muito boa, o mundo vai estar passando por umas catástrofes meio ruins e, portanto, a empresa provavelmente não vai conseguir estender esses contratos de forma vantajosa para elas. Já aqui, a Equinix, eles mostram que, como os contratos são para 2037, eles não têm uma preocupação muito grande com o que está acontecendo nesta década. E só tem que se preocupar na próxima. E provavelmente eles vão ter um tempo para se posicionar melhor aí durante esses anos, enquanto as coisas vão acontecendo. Então isso é muito importante para a gente que tem investimento nesse tipo de setor. A empresa está muito bem consolidada. E foi basicamente o que a gente conseguiu ver aqui até então. A gente viu aqui que a empresa está de fato muito bem consolidada, que de fato vale super a pena você ter investimentos nessa empresa. Só que ainda existe uma outra análise que a gente tem que fazer aqui, além do modelo de negócios, que é a gente adentrar na parte fundamentalista da empresa. A empresa pode estar muito bem posicionada para o futuro, mas está sendo cotada num preço muito caro ou não muito, que não vale muito a pena para a gente estar investindo. Então vamos entrar aqui no site do Fundamentei e vamos então começar a nossa análise fundamentalista para ver se vale a pena ou não comprar esse rate. Entrando no site do Fundamentei aqui, que é o que a gente normalmente utiliza para fazer esse tipo de análise, a gente faz primeiro a nossa análise de preço. E a gente pode ver que eles estavam ali cotados entre mais ou menos uns 400 e 500 aí, até chegar no vale em 2019, antes mesmo da pandemia. E desde então eles só tiveram crescimento, tá vendo? Teve um pullback aqui, mas voltou a crescer, batendo quase os $830. Isso é um crescimento de aproximadamente 300% em 2 anos, tá, gente? Então é um crescimento muito forte. E aí, desde então, eles têm tido andando do lado e aí agora tá caindo, quase voltando ali pro vale da pandemia. Ainda não chegou lá, ainda falta mais uns 20, 30% de queda para chegar lá, mas estão caindo, estão nessa direção. Então vamos analisar agora o resto para ver se faz sentido com esse preço aqui. A primeira análise que a gente sempre faz aqui é do EBITDA. E aí, como vocês podem ver, houve uma queda entre 2019 e 2020 e depois voltou a subir. Essa queda aqui foi provavelmente por um aumento na quantidade de custos que eles tiveram durante a pandemia. E a gente pode verificar isso na questão do dívida livre da empresa, que subiu aí praticamente 20% nesses últimos anos. Obviamente que essa dívida que a gente está falando aqui, ela é justamente por conta daqueles investimentos que eles já falaram que provavelmente de 6 meses a 1 ano eles já vão ter um retorno sobre esse valor. Então a gente não precisa ficar tão preocupado assim, porque provavelmente aí até o fim do próximo ano a gente já deve ver uma valorização, uma entrada de dinheiro por conta disso. Fazendo análise aqui do FFO, que é outra coisa que a gente sempre faz aqui, a gente pode ver que ficou constante em 2019 e 2020 e depois teve um crescimento para 21. E isso é provavelmente porque aquelas empresas que eles investiram em 2020 começaram a dar um retorno em 2021. Aumentou o custo, obviamente, né? Mas já começaram a dar um retorno. A gente espera novamente que até o fim do próximo ano eles consigam rentabilizar de forma mais significativa esses estabelecimentos para que eles consigam diminuir a sua dívida e, ao mesmo tempo, conseguir rentabilizar mais aquelas construções. Então, gente, como vocês puderam ver aqui, é de fato um ótimo rate para você ter investido. Eles estão muito bem diversificados, eles têm contrato de muita duração. O risco é baixo, já que eles não têm o risco continental, eles não têm o risco do local. Eles têm diversificação em moeda. Agora as moedas estão ruins, né? O dólar está melhor, mas provavelmente em breve isso vai mudar, o dólar vai piorar, as outras moedas vão subir. Enfim, esse é um rate muito bem posicionado em questão de risco. Os riscos deles são muito bem mitigados.
E como eles trabalham com dados, né, eles não necessariamente ficam à mercê de uma pandemia, já que as empresas de dados, elas normalmente não fecham durante uma pandemia. As empresas que eles têm contrato são empresas muito bem consolidadas, são empresas grandes. Então, enfim, é uma empresa ótima para se ter. Com relação ao preço, o preço dela está muito barato em relação ao que estava antes, caiu aproximadamente 50% ali da sua máxima histórica. Contudo, a gente ainda vê uma queda por conta do cenário macroeconômico, né? As empresas tendem a ter menos dinheiro e, portanto, contratar menos estabelecimentos. Então, como a gente ainda vê um certo decrescimento na ação, a gente não vai comprar ela agora. Mas ela já está sim a um bom preço, pelo menos a nossa perspectiva, ela está a um ótimo preço para a gente iniciar uma exposição nesse mercado se você não tiver ela ainda na sua carteira. Lembrando que essa análise que a gente faz aqui não é recomendação de compra nem de venda de ativos e não deve ser usada como tal. É apenas de caráter educativo. Você tem que aí fazer a sua análise, falar com o seu gestor para ver se faz sentido adicionar esse rate ou não e a que preço você deve adicionar esse rate à sua carteira. Beleza? A gente quer saber a sua opinião. Você tem esse rate? Você gosta desse rate? Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você quiser começar a investir em rates, a gente vai deixar duas plataformas aqui no link da descrição, a eToro e a Trading212, onde você pode estar fazendo a sua conta lá e você, dependendo da sua região, ganhar algum bônus por conta disso. Então, se você tiver interesse em investir por essas plataformas, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Eu queria pedir que, se você gostou dessa nossa análise, que você deixasse aquele seu like e compartilhasse esse vídeo com todos os seus amigos e familiares para que a gente possa chegar em mais pessoas. E que você também não se esqueça de se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo, que é para acompanhar sempre os nossos conteúdos como esse que a gente traz sobre economia, investimento, gestão financeira e muito mais. Agradeço a quem ficou aqui até o final desse vídeo, um forte abraço e espero vocês no próximo vídeo.